na certeza da presença do Mestre Jesus e do amor de Maria. Vamos hoje conversar, meus irmãos, sobre as bem-aventuranças. O que seriam as bem-aventuranças? As tão faladas bem-aventuranças de Jesus. Mas antes de a gente entrar diretamente nas bem-aventuranças, vamos nos situar no tempo e no espaço. Como é que isso aconteceu? Jesus desenvolveu boa parte da sua vida pública na cidade de Cafarnaum, cidade onde moravam alguns dos seus discípulos. Entre eles, Mateus, o cobrador de impostos, conhecido e chamado por Levi. Nessa tarde específica, Mateus estava sozinho e recebeu a visita de 3 pessoas conhecidas de Cafarnaum. Um tinha deficiência física, o outro, situações emocionais que abalavam ele completamente. E o outro tinha umas questões familiares tão fortes que tinha sido até expulso pela família de casa. Mas essas 3 pessoas, um deficiente físico, um deficiente emocional e um com problemas familiares seríssimos, tinham ouvido em algum momento a boa nova, tinham ouvido Jesus ali pelas redondezas de Cafarnaum e foram tocados pela palavra do Mestre e foram buscar o seu discípulo, Mateus, o Levi, se colocando à disposição para o trabalho do Cristo. E Mateus rechaçou os 3. Um parênteses, meus irmãos, Mateus era cobrador de impostos romanos. Mateus tinha uma visão extremamente materialista da vida, e Mateus tinha uma ideia de poder que não era o poder que Jesus tinha. Era o poder do exército, da força. Era isso que Mateus tinha em mente. Então, quando ele olhou um deficiente físico, um emocionalmente abalado, um com problemas familiares, quem são esses 3 para fazerem parte do exército do Cristo? Eles vão ajudar como? Então, esse era o pensamento de Mateus. E Mateus disse aos 3 que ali não tinha lugar para eles, que eles não seriam úteis na propagação da Boa Nova. Meio da tarde, adentra a casa de Mateus, Jesus e o discípulo André. E Mateus, todo animado, vai contar a Jesus que chegou 3 pessoas com deficiências para o exército dele e que ele tinha dito que aqueles seriam, na realidade, um peso para Jesus. Todos nós sabemos já o que Jesus falou, né? Jesus amorosamente chamou a atenção de Mateus de que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E que todos, absolutamente todos, podem e devem contribuir de alguma forma com o seu evangelho. E aí vamos dar um parênteses grande. Quantos de nós nos encontramos com situações físicas, emocionais, com a família, com o trabalho, e passamos a entender não sermos mais úteis para o trabalho do Cristo? Quantos de nós, por limitações que o mundo material nos coloca, nos faz enxergar pequenos, insignificantes, quando na realidade Cristo não dispensa uma ovelha. Ele não dispensa ninguém. Cada um tem a sua contribuição e essa contribuição é valorosa. Porque aquilo que você tiver para contribuir foi aquilo que Deus te deu para você contribuir. Aquilo que você tem dentro de si para contribuir é o talento
que é de sua responsabilidade multiplicar. Mas o talento quem te deu foi Deus. Fecha parênteses. Então, Cristo, junto com André, Mateus, reflexivo diante de tudo aquilo que Cristo trouxe naquele momento. E tem uma frase específica que está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que Jesus responde a Mateus o seguinte: no entanto, Levi, Mateus, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Dos vencidos. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Então, meus irmãos, o Cristo não veio para os sãos, veio para os doentes. E o Cristo necessita da colaboração de cada um de nós para a sua grande obra, que é transformar esse mundo e transformar cada um de nós num ser em potência, em luz, em pureza. E o Cristo amado, nosso modelo guia, trouxe para nós uma cartilha como modelo. Quem aqui costura sabe que se existem regras no modelo de qualquer coisa. Você começa por uma coisa, termina por outra. Com Cristo não seria diferente. Para a gente seguirmos ele, enquanto modelo, enquanto guia, ele nos traz uma cartilha. E essa cartilha se chama as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças acontecem no famoso Sermão da Montanha. Nesse dia que Mateus traz essa notícia para ele, ele no final da tarde vai para uma montanha. Junto com ele está Mateus, André, Pedro, João, Tiago. Acompanham ele a essa montanha nas redondezas de Cafarnaum, mais específico no platô de Corazim, cidade da Galileia na época. E Jesus sobe a montanha e atrás dele vai uma grande multidão. Hoje a gente vai fazer um monte de parênteses. Observe que quando a gente vai se debruçar no Evangelho de Jesus, as grandes obras, ou pelo menos as que chegaram para nós, públicas, com a grande multidão, elas sempre aconteceram em montanhas. A multiplicação do peixe e do pão. Sermão da montanha. Sempre ele subia a montanha para falar às pessoas. Aí o materialista vai dizer, isso porque a voz fica melhor, ele alcança mais gente. Mas lembremos nós que Cristo é simbólico o tempo todo. Cristo utiliza de todas as simbologias para nos comunicar. E se eu estou aqui com vocês, olhando para cada um de vocês, a gente consegue ter noção exata do que são vocês, as paredes, o teto. Mas se a gente começa a subir uma montanha, o que acontece com nossa visão? Ela começa a enlarguecer. A gente, dependendo da altura que a gente chegar, a gente vê até a linha do horizonte. E isso nos diz que, para que a gente internalize as bem-aventuranças que vão ser ditas no Sermão da Montanha, nós precisamos estar com nossas mentes, nossos olhos e nossos corações enlarguecidos. Nós precisamos deixar de ter essa visão materialista, próxima, tocável, e ir para o mundo espiritual, o mundo de quem Jesus nos fala e o mundo que ele nos promete, não esse mundo físico. Então, o fato dele estar na montanha já é um indicativo. O que eu vou dizer a vocês agora, alarguem
os seus horizontes para ouvir e entender. E aí Jesus vem e traz 9 bem-aventuranças. Hoje a gente vai se ater às 7 primeiras. E essas bem-aventuranças são de uma extrema importância para o agente humano, para a Terra, para esse orbe, que até Mahatma Gandhi, que não era cristão, era hindu, já declarou que poderia se acabar todas as literaturas da Terra, mas se permanecesse o Sermão do Monte intacto, a humanidade estava salva. Então a gente veja a importância do que a gente está falando. E Jesus, nessa montanha, rodeado de sãos, de doentes. Porque quem procurava Jesus é quem estava com deficiência, quem estava com dor. E alguns curiosos. E a gente observe que isso se perpetua até hoje nos centros espíritas, nas casas religiosas. Geralmente as pessoas chegam ou pela dor ou pela curiosidade. Tá doendo, eu vou no socorro. Eu vou ver o que acontece lá, né? O que fazem lá? Assim era na época de Jesus. Jesus era buscado pela dor ou pela curiosidade de tentar entender o que é que aquele homem trazia de novo. E Jesus começa falando para aquela multidão conectada por uma só questão, que é a dor. E assim, quantos de nós ficamos nos nossos dias com dor, mas conectados nela e buscando Jesus. E o Mestre nos fala, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. O que seria pobres de espírito? Vou reler para vocês. Bem-aventurados os humildes, porque é deles o reino dos céus. Pobres de espírito significa ser humilde. Quando a gente é pobre de espírito, não significa que somos, enquanto espíritos, pobres, mas é o nosso olhar enquanto matéria. Enquanto cada um de nós estamos encarnados aqui, nós somos pobres em espíritos, porque nós estamos presos à carne, num mundo de provas e expiações, para passar por provas, expiações ou missões e evoluir. Somos impuros, somos imperfeitos. Estamos aqui buscando a pureza e a perfeição. Só que se a gente se olhar só enquanto espírito, por sermos centelha divina, por sermos criação de Deus, e por termos dentro de nós as essências divinas de Deus, e Ele é justo, amoroso e perfeito em tudo que Ele faz. Então nós temos tudo isso dentro de nós, enquanto espírito. Mas quando a gente vem aqui para a carne, encarnar, precisamos ser pobres de espírito, ou seja, precisamos ser humildes. E quando a gente fala em humildes, a gente precisa deixar de ter sempre a visão da humildade como um ato material. A humildade, ela não reside na matéria. A humildade, ela reside no espírito, no coração de cada um de nós. Tudo que for matéria não tem nada a ver com humildade. Se a pessoa está vestida com roupa simples, isso não a torna humilde. Se a pessoa não tem o que comer, isso não torna ela humilde. Nós podemos encontrar pessoas que não têm nenhum teto, não têm o prato da próxima refeição, mas são imbuídos de orgulho e de egoísmo. Como podemos encontrar pessoas mais difíceis, sim, de encontrar, mas pessoas abastadas de dinheiro, com grande teor de humildade dentro de si. Então, quando a gente fala em humildade, não estamos falando de nada material, estamos falando de espírito. Então, a humildade está na ação. A humildade está no sentimento
de como você age, mas é como você age de dentro para fora, sem que o que está fora te defina como humilde. Então, minha roupa não vai me definir como humilde, minha casa não vai me definir como humilde. Observam? Humildade está nos seus atos. Se entender tão necessitado e pequeno quanto seu irmão. E entender que a dor dele é a mesma dor sua. De entender que a mesma matéria de que ele é formado, você também é formado. E vocês, e nós, e todos, vamos ter o mesmo fim, que é perder essa matéria de inúmeras formas, uns queimando, outros enterrando, outros decompondo, mas tudo vai virar pó. Tudo vai virar pó. E essa bem-aventurança, meus irmãos, bem-aventurados os pobres em espírito, ou seja, bem-aventurados os humildes, é a base de todas as outras. É como quem tem neto, quem tem filho, ou quem gosta de jogar videogame. A gente precisa vencer uma fase do jogo para ter acesso a outra, para ter a chave para você acessar o próximo fase do jogo. Assim são as bem-aventuranças. Quando você adquire a humildade, você consegue a chavezinha para avançar nesse jogo, para dar o passo adiante, para ir para a próxima fase. Mas a base é a humildade. E a gente, com humildade, a gente vai para a segunda bem-aventurança, que Jesus nos diz lá no monte. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Observe, a gente conversou logo no início, que o fato de subir na montanha a gente precisava alarga nosso horizonte, nosso olhar. Se a gente lê isso, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. A gente vai viver o dia inteiro chorando? É isso que Jesus pediu? Para que a gente seja consolado? Tem religiões que levaram isso ao pé da letra. E as pessoas choram. As orações são em choro, com a intenção de serem consoladas. Principalmente as mulheres. Elas têm a função de ficarem chorando. Só que esse olhar material não pode existir. Aqui tem que ser o olhar do espírito, do espiritual. Quando Jesus fala, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, Jesus está dizendo, bem-aventurados os resilientes, ou seja, aqueles que entendem o objetivo da dor na sua vida. A gente precisa internalizar, meus irmãos, e entender de uma vez por todas que a dor é educação. A dor não é castigo, a dor não é maledicência, a dor não é peso, a dor dói. Porque é para doer mesmo, para que a gente se entenda enquanto humano, enquanto frágil, enquanto limitado. Mas a dor é educativa. Ela se apresenta nas nossas vidas para nos fazer ressignificar nossos atos e nossos pensamentos. E a gente não faz isso através da felicidade, porque a gente vive num mundo de provas e ações. Então somos espíritos encarnados, imperfeitos ainda. Se a gente vivesse no mundo perfeito, a gente não precisaria da dor para evoluir. Mas nesse mundo que a gente está, a gente precisa. Observem, quando tem tragédia, quantas pessoas se mobilizam para ajudar. Quando tem catástrofe, o quanto a caridade é ativada. É uma loucura. Lembrando da pandemia, recente, parece que foi, né? Há tanto tempo atrás, que foi tão ruim de passar por ela que a gente até meio que esquece. Quanto se fez na pandemia? Quanto se ajudou? E quando as coisas começaram a se acalmar,
muito daquilo que estava sendo feito foi dissipando, dissipando, dissipando. Porque a gente, quanto ser humano, a gente tem uma tendência de quando a coisa tá boa, a gente quer rede água de coco. Até eu quero. Eu não quero nem estar pensando muito. Eu quero ficar tomando aquela brisazinha, água de coco, suco de mangaba e uma rede, porque é bom. A felicidade é bom de sentir. E ela inebria a gente. Mas a dor, não. Sabe por que a dor não inebria a gente? Porque a dor força você a olhar para dentro, para o seu umbigo. É só a dor que tem esse poder. De você olhar e se ver limitado, humano, pequeno, frágil, a ponto de quebrar e de romper. Então, quem passa por essa dor e tira dela as lições que precisam ser tiradas são os que choram e serão consolados. Conseguem compreender? Esse sentido que Jesus dizia, os que choram, seja, aqueles que entendem o porquê está passando por aquela dor. E Jesus avança. Terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Meus irmãos, Jesus aqui está falando de mansuetude. E não existe mansuetude sem humildade. Você não consegue ser manso se não for humilde. Você não consegue ser manso se não for resiliente com sua dor. Porque se você não for resiliente com sua dor te irritará, te causará cólera, e sua cólera atingirá alguém ou alguma coisa. Mas se você tiver humildade e for resiliente com sua dor, você consegue ser manso. Mansidão. Entregar amor, entregar harmonia, entregar paz. Mesmo no mundo atribulado. Virar a chave. Porque às vezes, na vida da gente, tudo está empurrando a gente para o grito, a agressão. Principalmente coisas simples que a gente está vivendo, que não é tão simples. O calor, que todos nós estamos passando aqui no Nordeste de forma tão forte. O quanto ele nos irrita, o quanto ficamos impacientes. Eu me pego, falando de mim, fazendo a minha culpa, trocando de roupa para sair de casa, e impaciente, porque tá pegando já, você terminando de tomar banho, tá todo grudento. E aí depois eu observo os meus, olha aí, cadê minha mansidão? Cadê minha mansidão? E vamos, mais um parênteses, antes de avançar, para que a gente já comece a perceber uma coisa. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os resilientes, ou seja, os que choram, bem-aventurados os mansos. Observem que Jesus, em momento nenhum, está dizendo: bem-aventurados aqueles que receberam mansidão, bem-aventurados aqueles que se encontraram com humildade, bem-aventurados aqueles que foram consolados. Jesus, nas bem-aventuranças, está dizendo o tempo todo: se mova, saia da cadeira, a função é sua. A bem-aventurança só chega se você fizer a sua parte. Observe que o outro não tem nada a ver aqui com a história. Jesus não faz correlação de nós com o outro nesse momento. Nós estamos o tempo todo precisando desenvolver algo em nós, criar algo melhor em nós para conseguir o reino do céu. Observe que a recompensa é sempre o reino dos céus e não o amor do outro, porque na realidade aqui é você com você mesmo. Aqui é você com seus medos, suas limitações. Aqui é você com sua necessidade de evoluir. Então, quando a gente estiver falando das bem-aventuranças, e a gente vai seguir para as próximas, observe que Jesus está falando conosco.
dizendo: movimente-se, saia da inércia, não perca essa reencarnação. Não fique achando que o fato de você não evoluir, permanecer no lugar que está, é algo benéfico. Como às vezes a gente escuta pessoas no seu espírito assim: se eu não conseguir evoluir nessa, pelo menos vou ficar no mesmo lugar. Mas eu acho que você tem algum ganho nisso, é? Deixa eu contar um detalhe. Que lugar você vai ficar? Que mesmo lugar você vai ficar? Porque essa terra não vai caber para você. Essa terra não é mais de tá caminhando para não ser mais de prova e expiação. Então, se você não fizer só movimento, você vai ficar no mesmo lugar que lhe couber. E que pode não ser aqui. Você pode ir para um mundozinho primitivo, ajudar com sua inteligência o homem lá da caverna, descobrir a roda em fogo. É babado, não é mesmo? Lixe o lábio, mas é babado. Como saber aqui, é barril dobrado, né? Vamos dizer melhor ainda. Vamos lá para a quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Meus irmãos, vocês conseguem imaginar alguém com sede de justiça sem ter humildade, mansidão? Eu tenho quase certeza que eu plantei uma interrogação na cabeça de vocês. Sabe por quê? A gente precisa, de uma vez por todas, separar o que é justiça e o que é vingança. Quando eu, Márcio, Alan, Caio, Magnólia, resolve fazer justiça com as próprias mãos, não estamos sendo justiceiros, estamos sendo vingadores. Justiça só tem uma, a de Deus. Nem a nossa, humana, é perfeita, cheia de falhas. Então, quando a gente pensa em justiça, a gente tem que entender de uma vez por todas que é a sede de justiça de Deus. E a justiça de Deus faz meu irmão sofrer para evoluir. A justiça de Deus faz meu irmão ou minha irmã passar por um câncer dificílimo de passar, uma doença degenerante, mas eu sabendo que ali tem justiça divina, que aquela dor apresentada no físico, aquele tumor que saiu no seu físico, é as suas mazelas do passado sendo externalizadas para serem extirpadas. Se você for manso, humilde, resiliente. E a gente cai na mesma história. Você, ser, a gente. O tempo todo é a gente que precisa fazer isso. Então, ter sede de justiça é ter sede da perfeição de Deus. E como perfeição de Deus e justiça de Deus, a gente tem que entender que aquele que passou por uma dor muito grande precisou passar. A gente não tem alcance do que é que precisa. Pegar uma coisa que é delicada. A mãe que perde seu filho com poucas horas de vida e que desejou aquele rebento mais do que tudo. Se ela tiver sede de justiça, se ela tiver humildade, se ela tiver mansidão, se ela tiver resiliência, ela vai entender que existia um propósito para ela e para aquela criança. Eu não vou me lembrar de qual foi o livro que eu vi essa passagem, mas eu vou trazer a passagem aqui para vocês, mesmo não conseguindo dar referência. Em algum livro eu li alguma coisa bem interessante, que chegava uma pessoa no centro espírita, sem as duas pernas, sem os dois braços, numa cadeira de roda, sorrindo muito. E adentrou no centro.
para assistir uma doutrinária e tomar um passe. E as pessoas do centro começaram a ficar sem entender direito. Como que aquele homem, sem braço, sem perna, completamente dependente, todo amarrado numa cadeira, tinha aquela felicidade? E aí, um espírito que trabalhava na doutrinária depois revelou que a felicidade dele é que, nesta encarnação, ele não estava tendo a chance de fazer o que ele fez em todas as outras que ele veio, que foi praticar o suicídio. O fato de ele estar sem os dois braços, sem as duas pernas, completamente paralítico e dependente, foi um pedido que ele fez. Ele era tão recorrente na prática do suicídio que ele, lá no seu plano encarnatório, entendeu como justiça e pediu a Deus a justiça de vir de uma forma que ele não poderia se movimentar para praticar um ato suicida. Mas nosso olhar material vai dizer o quê? Pobre homem. Né? Meu Deus do céu, o que é que esse homem deve ter feito? E alguns ainda dizem que Deus um susto. Vamos lá. Quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Vocês conseguem imaginar alguém misericordioso, sem ser humilde, sem ser manso, sem ser pacífico, sem ser resiliente? Porque para você ter misericórdia do outro, é você se enxergar no outro e enxergar a limitação do outro em você. Isso é misericórdia. É estender a mão àquele que está passando por uma dificuldade, um problema que você pode passar. É você enxergar o outro tão pequeno quanto a ti e que necessita de ajuda igual a você. Ser misericordioso é estender a mão ao próximo, a quem está do nosso lado. Ser misericordiosos é o que fazemos no centro espírita, com ações sociais, com ações espirituais, com acolhimento, com o ouvido, com a escuta, com um abraço, com um sorriso. Você pode ser misericordioso na vida de alguém com um simples sorriso. E esse seu sorriso na rua pode impedir essa pessoa de fazer, de praticar um suicídio. Às vezes um sorriso que você dá aleatoriamente. Há uma pessoa que tem anos que não sabe o que é alguém sorrir para ele. Que ele vive esquecido, à margem, sem ninguém se preocupar por ele. E o simples sorriso faz ele despertar. Opa, eu existo, alguém me viu, alguém me enxergou e me sorriu. Bem-aventurados os puros de coração. Pureza. O que é que a gente está fazendo aqui? A não ser trabalhando incessantemente, dia após dia, ressignificando a dor para chegarmos ao estágio de espíritos puros. Vamos chegar, meus irmãos. Hoje nós temos Jesus como nosso modelo e guia, o Cristo. Todos nós chegaremos ao estágio de espíritos crísticos. Sim, é o objetivo final. É para isso que Deus nos criou. A demora vai depender de cada um. O carro andará. Isso é fato. O combustível, as bem-aventuranças, vai tudo ali para dentro. Mas ele tomará a direção que você quiser. E aí eu estou falando de livre-arbítrio. Só que essa direção, você pode ir para uma estrada cheia de lama, o que vai diminuir o seu tempo, ou seja, você vai demorar mais a chegar no seu objetivo. Ou você pode pegar uma estradazinha de asfalto filé, e chegar mais rápido. E para que você faça isso, para que você comece a fazer boas escolhas,
Ou seja, que você comece a usar seu livre-arbítrio de uma forma mais benéfica, mais inteligente para você mesmo. Você precisa do que a gente falou, da cartilha, das bem-aventuranças, de seguir essas indicações do Cristo. Mas, mais um parêntese, a gente, nesse mundo, nessa encarnação, nesse estágio evolutivo, nós ainda não temos condições de sairmos aqui, no final dessa encarnação, alcançando todas essas bem-aventuranças. Não. Mas a gente tem que fazer o esforço de alcançar pelo menos uma. De estar bonzinho, pelo menos em uma. Para quando a gente chegar na próxima encarnação, essa matéria a gente não repete. Para que a gente não crie ansiedade. E não queira virar Madre Teresa de Calcutá fake, né? Internalizando o bom moço, que não faz nada, e por dentro todo ainda trabalhado na angústia, no rancor, no egoísmo, no orgulho, mas externamente quase um santo. Então a gente tem que aprender nossas limitações e fazer um pouquinho. O que é mais fácil para mim nessa encarnação? Isso é um exercício bom para a noite, viu? Tem que ser puro, tem que ser, gostar de ser de justiça, ser manso, né? Ah, eu vim com a voz estridente essa encarnação aqui, né? Vou ser manso, porque eu já tenho uma questão contra para me forçar a ser mais manso ainda. Minha voz é estridente, eu pareço um trovão. Não tem gente que é assim, né? Que chega a parecer um trovão. Aí você assim, ah, Márcio fala mansinho. Ah, Márcio, se você é manso já é fácil, né? Então eu vou correr para outra coisa. E é buscar algo que você possa mudar na sua vida, no seu cotidiano, no seu íntimo, na sua família, no seu bairro, na sua cidade. Desculpa. E com isso, você vai mudar todo o universo. Não tenha dúvida. E a última das 7 que a gente hoje se propôs a trabalhar. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Oh, meus irmãos, 2024. O que é que a gente está vivendo? Olha que voltou. Guerras de proporções tão grandes, guerras que ameaçam inclusive o envolvimento mundial, uma terceira guerra. Guerra que nos ameaça com extinção atômica. Agora, a gente já passou por tanta coisa. Isso significa o quê? Que a gente ainda não aprendeu a ser pacificador. Porque ser pacificador é trazer a paz na hora que o conflito está acontecendo. Isso é ser pacificador. Pacificador é você chegar em casa, o pau tá comendo, e você ser pacificador daquele conflito. É você entrar num conflito com o objetivo de estabelecer a harmonia, a justiça, a paz. E não como mais um combustível, mais um estopim para que o negócio pegue fogo. Pai e mãe, mais mãe do que pai, faz muito isso, papel de pacificador. Irmão, quando vai pra briga, não é brinquedo não. E aí a mãe entra como uma pacificadora. Mas observem que se a mãe chegar naquela briga e ela não conseguir trazer humildade, ela não conseguir trazer justiça, ela não conseguir trazer mansuetude, mansidão, ela não vai alcançar o objetivo. Se ela for pelo injusto, ela não vai alcançar o objetivo. Se ela entrar no conflito gritando mais do que os dois, ela pode até fazer eles dois se calarem pela força física, mas os dois com o coração remoído de raiva, de mágoa,
Observe que para você ser pacificador, você tem que utilizar tudo aquilo que a gente vem falando. Entender a dor, entender que fulano tem um dos filhos, um tem dificuldades na escola, um nasceu com um aspecto físico que a sociedade não entende como normal, ou com uma orientação sexual, e que isso traz para ele mais dor do que meu outro filho, que é tido normal, e que eu tenho que ter um olhar diferenciado para essa dor. Isso é justiça. Isso é justiça. Isso é seio de justiça. Isso é humildade. É olhar e entender a dor de cada um. É minha filha, que foi casada, e se separou, sofrendo agressão do ex-marido, e está dentro da minha casa agora e começa a brigar com o meu filho homem, que tenta agredi-la. Você acha que isso não tem uma potência maior? Tem. Isso vai doer nela diferente. E eu tenho que entender isso. Isso é a gente entender a dor do outro. Isso é a gente entender a fraqueza do outro. Isso é a gente entender a necessidade do outro. Isso é a gente ser misericordioso. Rostinhos reflexivos hoje de tarde. Vocês estão aqui tudo olhando para mim, viu? Começando a ficar preocupado. Vai ter que dar passo em todo mundo cair no final. Tá todo mundo pensativo. Vamos lá. Imaginem, meus irmãos, 2024 anos atrás, isso sendo dito àquele povo que tinha mal o que comer. Imagine eles entenderem e internalizarem essas lições do Cristo. Nos coloquemos hoje, nós, com nossas dificuldades, mas com quanta coisa a gente alcançou? Nossas casas, nossas roupas, carro, aplicativo, Uber, moto para vir. Imagine quantas facilidades nós já temos. E é difícil para a gente ter esse olhar. Imagine para esses irmãos. Mas a gente precisa. A gente precisa ser igual a Gandhi. Existe uma passagem de Gandhi que resume um pouco o que seja humildade, mansidão, sede de justiça, pureza de coração. Mahatma Gandhi estava caminhando na Índia e ele, na época, o Império Inglês dominando a Índia, e ele encontra com um soldado inglês. O soldado, sem ter nada disso que a gente está conversando aqui, foi para cima de Gandhi, pelo simples fato dele ser diferente, se vestir diferente. Passaram a paz e começou a esmurrá-lo. Gandhi não fez um movimento, até cair no chão. Esse soldado parou. Gandhi se apoia nas paredes da calçada e levanta de novo. E olha com pureza, com mansidão e com amor para o soldado. O soldado se irrita com aquilo, vai para cima dele, bate mais uma vez, até derrubar Gandhi pela segunda vez. E pela segunda vez, Gandhi se apoia e se levanta. Só que Gandhi percebe que o soldado inglês tinha um crucifixo, uma corrente, e o pingente era um crucifixo. E esse soldado chega para Gandhi e diz assim: quem te ensinou? Extremamente irritado, porque o que ele queria era tudo que fosse diferente do que Gandhi foi. Ele queria um atrito, ele queria alguém para ele externalizar toda a raiva dele, todo o egoísmo, todo o orgulho. E ele fala com o soldado fala com Gandhi: quem te ensinou a ser tão covarde dessa forma? E Gandhi aponta para o crucifixo e diz: esse homem que você adora. Gandhi. Gandhi era hindu e tinha o mestre também como modelo em vida.
que nós façamos os nossos movimentos íntimos, internos e diários. Da pequena à grande coisa, mas aquilo que a gente possa. Na busca das bem-aventuranças, na busca da melhoria. E que eu hoje, ao deitar, se identificar um fragmento das bem-aventuranças, de uma bem-aventurança em um ato meu, eu sinta-me feliz e olhe para aquilo de uma forma com lupa grande. Porque tudo que a gente olha muito cresce. Assim, inclusive, é a fofoca. Então, se eu identificar um fragmentozinho de mansidão, um fragmentozinho de misericórdia, um fragmentozinho de humildade, que eu faça ela crescer, que eu adube ela. Quando eu me entender, ou perceber, ou sentir que não estou sabendo qual é o caminho, lembremos, Jesus é nosso modelo e guia. Paremos e pensamos, Jesus nesse momento faria o quê? A gente vai ter a resposta. Eu já posso fazer isso igual a Jesus? Não tenho capacidade, mas eu vou fazer um pouquinho. Esse pouquinho transforma. Esse pouquinho dá liga. Esse pouquinho ancora. Às vezes a gente precisa de um pouquinho, para não afundar. Às vezes a gente precisa de um filetezinho de ar para se manter vivo. A gente não precisa de muito para fazer algo. A gente precisa só de vontade, de Jesus e de amor no coração. Que a presença do Mestre Jesus esteja com vocês. E que o amor de Mãe de Maria esteja sempre conosco. E que lembremos, meus irmãos, que sejamos bem-aventurados. Que quando encontrarmos a Jesus, e quando eu digo que a gente vai encontrar Jesus, não acho que é quando a gente desencarna, não. Você vai encontrar Jesus ao sair daqui e virar a esquina. Você vai encontrar Jesus ao se olhar no espelho. Você tenha algo de bom para apresentar para Ele. Pouco que seja. Que Ele vai se agarrar nesse pouco. E vai fazer isso se multiplicar, como os pães e os peixes multiplicados. Que o amor de Jesus esteja com vocês. Obrigado pela escuta, meus irmãos.